Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Nesse momento nós vamos falar um pouco sobre a importância de temer a Deus. No livro dos Salmos, em especial o Salmo 128, nos mostra o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. O que é temer a Deus? Bom, primeiro eu quero mostrar para vocês e dizer o que não é temer a Deus. Temer não é ter medo. Tem pessoas que têm medo. Eu quero te dizer que Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 nos revela que Deus é amor. E também o apóstolo João nos diz na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 18, que aquele que tem medo, esse não é aperfeiçoado no amor. Portanto, Deus é amor. Temer não é ter medo de Deus. Temer significa reverência, respeito, obediência. É isso que significa temer. Portanto, há uma grande diferença entre temer e ter medo. Os homens têm medo de muitas coisas. O medo faz parte da vida do ser humano. E por falar em medo, Jesus fez uma comparação, mostrando aos homens quem é que eles deveriam temer. Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus diz que a gente não deve temer aquele que tem poder de matar o corpo e não pode matar a alma. Jesus disse que a gente deve temer aquele que tem poder de matar o corpo e de fazer perecer no inferno a alma. Como você viu na palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, a gente também não pode esquecer que apesar de Deus ser amor, a gente não discute isso de forma nenhuma, é uma verdade absoluta. Se não fosse o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o que seria de nós? A misericórdia de Deus, ela se revela na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Mas também temos que levar em consideração que a severidade de Deus, a justiça de Deus é uma realidade. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, ele diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isto ele colherá. A gente tem que levar isso em consideração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, você também precisa entender que quem cria estabelece regras. Deus é o nosso Criador. E Ele, como Criador, Ele estabeleceu regras, princípios para a criatura observar, para a criatura obedecer. Portanto, você faz uma análise na sua vida e você responde a você mesmo: você teme a Deus? Essa pergunta é muito importante, porque aqueles que temem a Deus, Deus os declara que eles são bem-aventurados. E nós vamos ver aqui nesse momento, nessa nossa reflexão, o que acontece com as pessoas que temem a Deus. Vamos lá? As Escrituras Sagradas, elas repletas de passagens, de textos que falam sobre a importância de temer a Deus. O grande sábio Salomão, ele escreve no capítulo 12, versículo 13, que o dever de todo homem é temer a Deus.
O dever de todo homem é temer a Deus. O salmista, ele nos diz uma coisa muito profunda que a gente precisa levar em consideração. A intimidade de Deus é para aqueles que o temem, aos quais Deus faz conhecer a sua aliança. Deus se revela de uma maneira especial para aqueles que o temem. Livro dos Salmos, capítulo 25, versículo 14. Já pensou que revelação profunda da parte de Deus para nós seres humanos? Salomão também diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Embora saibamos que muitos inteligentes, que muitos sábios não querem nem sequer admitir que creem em Deus. Mas a verdadeira sabedoria, o princípio dela, começa com o temor a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo de número 7. Também nos revela o Senhor que a prudência, o temor nos leva a ser prudentes. Livro dos Salmos 111, versículo 10. Muito interessante essa revelação da parte de Deus, nosso Pai. Como cristão, como seguidores de Cristo, a gente sabe que a santidade é algo que não pode faltar em nossas vidas. Daí a razão de Paulo dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, primeiro versículo, como é que deve ser nossa santidade? Escuta com atenção. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Está vendo aí a importância do temor também na santidade? Diz a palavra do Senhor também algo bem interessante. Adoração. Você sabe que Jesus disse em certa ocasião que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. João capítulo 4, 23 e 24. Jesus revela sobre esta importância de Deus estar procurando os verdadeiros adoradores. Como é que nós adoramos a Deus? De que maneira adoramos a Deus? Sabemos que a criatura, na sua maioria, adora a Deus. A prova é tanto que existem centenas, milhares de religiões. Todas elas adorando a Deus. Como deve ser nossa adoração? De que maneira Deus se agrada da nossa adoração? Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Escuta com atenção. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Reverência e santo temor. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. O que acontece com quem vive em temor? Olha que coisa interessante. Olha o que é que se cumpre na vida daqueles que vivem na prática do temor. Quando eu digo prática do temor, é porque pode existir alguém que diga, eu temo a Deus, mas não vive na prática. É como alguns dizem, eu creio em Deus, mas não pratica a sua palavra, não procura praticar a sua palavra. Temor a Deus, ele se realiza com a prática da parte do ser humano. E vem agora a consequência, o que acontece com aqueles que temem ao Senhor. Escuta com atenção. Tem a vida prolongada. Promessa de Deus, Provérbios 10, 27. Aqueles que temem ao Senhor têm a vida prolongada. Observa aí a passagem. Vamos ler juntos? O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Que temer a Deus é fonte de vida. Provérbios 14, versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus.
Olha que coisa interessante. O salmista diz no Salmo 34, no versículo de número 9: nada falta aos que temem ao Senhor. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Deus garante que nós teremos o necessário para a nossa sobrevivência, desde que a gente tema Ele e de fato comprovemos que somos pessoas que temem ao Senhor. Também Deus nos revela algo muito interessante, que tanto a pessoa que teme ao Senhor é abençoado, como Ele também abençoa sua descendência. Sabia disso? Até a descendência daqueles que temem a Deus serão abençoados. Olha o que é que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Salmo 112, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Tu quer que teu filho, tua filha, tu quer que tua herança, tu quer que teus filhos sejam abençoados por Deus? Tema ao Senhor. Olha que coisa interessante. Lucas capítulo 1, versículo 50. Diz o Senhor: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Glória a Deus. Temer a Deus nos leva a nos desviar de muitos lugares, de muitas coisas. Temer a Deus nos faz andar e viver de acordo com sua palavra. Temer a Deus é renunciar à nossa própria vontade e procurar fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Exemplo de um homem que temia a Deus, citado por Deus. Foi Deus quem fez questão de citar um homem que temia Ele. Você conhece a história. Jó, capítulo 1, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó era íntegro, Jó era reto, Jó se desviava do mal. Sabe por quê? Porque temia a Deus. Você conhece a história de José? Claro, talvez não conheça tudo, mas eu vou te falar uma passagem. Quando a esposa de Potifar investe em cima de José, o que é que ele diz? Ele responde para ela: pecaria eu contra meu Deus, cometendo tal pecado? Por quê? Porque ele temia a Deus. Temer a Deus é muito importante na vida do ser humano. Todos nós que somos cristãos gostamos de trabalhar na obra do Senhor. Pelo menos é o que eu imagino, que o cristão, ele gosta de trabalhar, de servir ao Senhor. E a gente aprende com facilidade e a gente põe em prática com facilidade. Salmo 100, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria. Verdade. Isso deve ser uma realidade na vida daqueles que servem ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria, como o texto aí nos mostra. Porém, a gente não pode esquecer do Salmo 2, versículo 11. O que é que diz o salmista? Salmo 2, versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Estão observando aí? Que a gente deve servir o Senhor com alegria? Sim. Mas devemos servir ao Senhor com temor, com respeito, com reverência, com obediência. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que a gente deve ser sujeito um ao outro no temor de Cristo.
Quando ele escreve a carta à igreja de Éfeso, no capítulo 5, no versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. É assim que a gente deve agir entre irmãos. É assim que a gente deve ser entre todos. Sujeito. No temor de Cristo. Isso significa que a gente deve andar e viver de acordo com os princípios de Cristo. E nesse momento, que estamos chegando ao fim dessa nossa reflexão, eu quero dar um conselho muito importante. Na nossa vida existem muitas decisões que a gente toma. Dentre elas, a mais importante, sem sombra de dúvida, a maior de todas elas, é entregar nossas vidas aos cuidados do Senhor Jesus. Se você já o fez, graças a Deus. Essa é a maior decisão, este é o maior investimento que você pode fazer na sua vida. O segundo, depois, é se casar. Casamento é projeto de Deus. E para a gente se casar, a gente precisa escolher. O homem precisa escolher uma mulher. A mulher precisa escolher um homem. Sim. E para isso eu te dou um conselho. Todos os homens são iguais. Todas as mulheres são iguais. A diferença está no temor a Deus. Não olha para a aparência física apenas, porque você pode pagar um preço muito caro. O segredo de uma boa escolha é você escolher homem, uma mulher que tema a Deus. É você escolher, jovem, um homem que tema a Deus. Como você vê na palavra do Senhor, Deus já nos revela. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Portanto, bem-aventurada a mulher que teme ao Senhor. Portanto, se você, durante o namoro, durante o noivado, você percebe que esse rapaz não teme ao Senhor, que esta mulher não teme ao Senhor, escute se quiser, mas eu te digo, sai dessa. Sai dessa, porque o preço é muito caro. E a gente não sabe até que ponto será esse preço. Agora, se tu percebe que tua namorada, que teu namorado, que tua noiva, que teu noivo é uma moça, é um rapaz que teme ao Senhor, tu tem tudo para ser bem sucedido na vida. Sabe por quê? Eu vou terminar lendo o Salmo 128. Escuta com atenção. Este salmo é um salmo que nos mostra uma família à luz da vontade de Deus. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vou repetir o versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Segundo os eruditos, eles dizem que bem-aventurado significa mais do que feliz. Quer ser abençoado por Deus? Tema a Ele. Talvez até hoje você teve uma vida sem temor a Deus, mas sua história pode mudar. O passado não muda, mas o seu presente e o seu futuro você pode fazer, você pode escrever uma nova história. E para que isso aconteça, o primeiro passo que se deve fazer na vida, invocar a Jesus como Senhor, como Salvador. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Com Jesus, nós somos mais que vencedores. Com Jesus, a gente pode todas as coisas. Sem Jesus, nós somos mais que perdedores. Sem Jesus, a gente pode até achar que pode fazer alguma coisa, mas no final a gente vai ver, vai descobrir que a gente não fez nada. Agora, com Jesus,
nós estamos seguros. Por isso eu te digo, entrega a tua vida a Jesus. Invoca Ele como teu Senhor, como teu Salvador. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.